Psicofobia, Leda, é o preconceito contra aqueles que padecem de deficiências e de transtornos mentais. E o Brasil, campeão mundial, o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade. Não tem psiquiatra nos serviços de emergência dos hospitais, mesmo nós sabendo que são das doenças mais prevalentes, das doenças que mais tiram pessoas da convivência social. Hoje tem menos de 13 mil leitos psiquiátricos, né? De 1980 No para cá. Brasil todo? No Brasil todo. Nós tivemos 120 Caramba! mil, caiu para menos de 13 mil. Você não tem um medicamento psicofármaco sequer para você pegar na farmácia popular. Você tem um monte de medicamento lá para pegar na farmácia popular, mas psicofármaco não. Por quê? Por que não? Porque esse desprezo com quem padece de doença mental. Nunca aceitei isso e nunca vou aceitar. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Nós vamos falar de psicofobia e eu gostaria muito que vocês, se gostarem do canal, se gostam do canal, me prestigiem dando selos para o canal. Isso é muito importante para quem produz conteúdo. Repercute bem no YouTube, ajuda a valorizar o canal e eu conto com vocês, tá bom? Estou pedindo mesmo selos para o canal. E vou conversar com o doutor Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós vamos falar de psicofobia. Merece um destaque maior nas questões, nas entrevistas, enfim, uma visibilidade para a gente conseguir melhorar esse preconceito. Então, eu gostaria muito de trazer o doutor Antônio Geraldo aqui para a nossa live, exatamente para a gente falar sobre Boa noite, psicofobia. Leda. Como Prazer estar aqui com evitar você. a psicofobia, como cortar o preconceito, enfim, como tornar a nossa relação melhor. Tudo bem? Tudo bom demais e com Tudo você? bom. Graças a Deus. Vamos começar falando, definindo psicofobia, para ver se a gente consegue chegar num toque mesmo, né, de contra o preconceito, torcendo para que as Psicofobia, pessoas entendam como é que elas devem ser. vamos lá. Psicofobia, Leda, é o preconceito contra aqueles que padecem de deficiências e de transtornos mentais. Então, aqueles que têm deficiências mentais e transtornos mentais, e também aqueles que trabalham nessa área. Por exemplo, eu, como psiquiatra, eu sofro muito preconceito. As É pessoas sempre mesmo. ficam naquela ideia de que assim, o psiquiatra é louco, ou meio louco, ou só trata de loucos. E aí acaba que as pessoas mudam muito quando estão frente a frente conosco em festas, bares, restaurantes, do tipo assim, ó, cuidado com o que nós vamos falar aí, porque o doutor vai interpretar, cuidado com o que nós vamos falar aí, que o doutor vai tecer alguma consideração, algum comentário, ou entender melhor quem somos nós. E não é assim. Ninguém vive de plantão, ninguém fica 24 horas de plantão, né? Não é possível fazer assim. Então, há, de um lado, o preconceito contra a doença mental e, do outro, o medo de ser julgado e classificado como doente mental, é isso? Sim, com certeza. Só para você ter uma ideia, médicos, Leda, têm preconceito com doentes mentais e preconceito em encaminhar doentes mentais para os psiquiatras. É muito comum falar assim, não, vou mandar você para um psiquiatra. Não, você não está louco. Como que quem vai ao psiquiatra são apenas as pessoas que estão loucas, enlouquecidas. E não é assim que funciona, né? Psiquiatra, desde Freud, nós já iniciamos ali, né, com um médico que criou a psicanálise e trabalhou muito intensamente com a psicanálise. E eram só psicoterapias, nem tinham medicamentos, nem tinham como abordar pessoas que tinham doenças mentais graves.
Depois vieram vários médicos que criaram vários tipos de psicoterapias, e todas essas com a intenção única e exclusiva de dar qualidade de vida e boas condições de saúde para as pessoas. Mas não é assim que Hollywood, né, criou ali todo um estereótipo e que as pessoas acabaram acreditando nisso e achando que se é doido, é perigoso, se é doido, está louco, não tem noção do que está fazendo, e aí tem que ser restrito ou tirado do convívio da sociedade. Não pode ser assim, não podemos agir assim. Nós temos hoje, só para você ter ideia, no Brasil, não são 30 milhões de pessoas com doenças mentais, são mais de 70 milhões de pessoas com doenças Meu mentais. Deus. A OMS disse que nós já temos no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com doenças mentais. E não tem nem como você saber quem tem ou quem não tem. Porque estão no nosso dia a dia, no nosso convívio, só que bem tratadas, não tem nenhum risco para ninguém, nem para si mesmo. Isso é muito importante ter isso em mente e entender bem isso. Qual é a doença mental mais prevalente? Tem uma mais prevalente que as outras? Tem sim. A doença mental mais prevalente é a depressão. Só para você ter ideia, 20 a 25% da população antes da pandemia, né? Antes da pandemia, tinha, teve ou viria a ter doença mental. Então, prevalência é 20% 20 a 25% da população teve, tem ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Então, é muito prevalente. Mas no Brasil você tem uma, posso te dizer, uma surpresinha. Você vai achar surpreso, vai achar interessante o que eu vou te falar. Só para você ter ideia, antes da pandemia, 9,3% da população brasileira, aí já não é mais prevalência, né? É incidência, são nomes diferentes, mas não importa, pessoal. Não tenta fazer conta, não. Só entende o que eu vou explicar. 9,3% da população brasileira, antes da pandemia, tinha transtorno de ansiedade. Significava 18,6 milhões de pessoas. E o Brasil, campeão mundial, o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade. Então, nós não somos um país de pessoas tranquilas, nós somos um país de pessoas ansiosas. E depressão, nós dividíamos ali, ó, a ponta com os Estados Unidos, 5,8% da população brasileira antes da pandemia tinha depressão, 5,9% da população americana tinha depressão antes da pandemia. Empate técnico ali. Então, um país de ansiosos e de deprimidos. Só que, pós-pandemia, você sabe para quanto que pulou pela última pesquisa feita em 2022, 21, publicada em janeiro de 2022, pesquisa chamada Vigitel. Você sabe para quanto que pulou? 11,6% da população com Caramba. sintomas depressivos. Então, somos um país de pessoas ansiosas, um país de pessoas deprimidas, o que é muito, E muito essas triste. pessoas ansiosas e deprimidas estão medicadas? Claro que não, né? Não, não estão cuidadas, não estão medicadas, não estão nem em psicoterapia, nem em tratamento psicofarmacológico, como deveria ser, porque não tem acesso ao tratamento. Infelizmente, no nosso sistema público de saúde, apesar de ter ter um grupo de trabalho, a equipe de trabalho que é multidisciplinar, que é importante que seja, bem treinada, uma das melhores do mundo no sistema privado, você não tem o mesmo no sistema público, infelizmente. Apesar de ser os mesmos profissionais. Por quê? Gestão, né? Gestão ruim, gestão que não é baseada em epidemiologia, é baseada em evidência científica, é uma gestão muito mais política, muito mais ideológica. E isso faz com que os índices de suicídio cada vez mais só aumentem na nossa sociedade. Cada vez mais pessoas estão suicidando. No resto do mundo, o que está acontecendo? Na Europa, Estados Unidos, Ásia, os índices de suicídio caem, mas no Brasil não. Os índices de suicídio só aumentam, porque não tem assistência.
não tem o cuidado que deveria ter, não tem o acesso a tratamento que deveria ter. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. O preconceito, Leda, essa psicofobia que existe, ela é estrutural. Só para você ter uma ideia, você não conhece sequer, você, Leda, não conhece sequer uma unidade de psiquiatria em hospital geral. Você conhece? Eu já ouviu falar? Não. Porque nós, psiquiatras, sabemos que nós acompanhamos isso. Mas é raro ter uma unidade de psiquiatria em hospital geral. É raro ter leitos psiquiátricos em hospital geral, o que não é a mesma coisa de unidade de psiquiatria. É raro você ter. E se você chegar com alguém numa emergência comum, se você chega com alguém com problema ortopédico, normal. Oftalmológico, normal. Otorrinolaringológico, normal. Dermatológico, normal. Se você chega com um doente mental, que é isso? Não, nós não atendemos aqui não. E não tem onde atender, porque não tem psiquiatra nos serviços de emergência dos hospitais. Mesmo nós sabendo que são das doenças mais prevalentes, das doenças que mais afastam do trabalho, das doenças que mais tiram pessoas da convivência social, de trabalho e convivência familiar. Mas E o por que preconceito nós não é estrutural. temos as pessoas no hospital, nos hospitais, os Por causa, psiquiatras? por causa do preconceito estrutural. Eles têm medo do psiquiatra e também dos doentes mentais. Como se os doentes mentais fossem perigosos. E não são perigosos. 96% das pessoas que cometem violência, 95 alguns estudos, 96 outros estudos, das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. São pessoas, entre aspas, comuns. Os doentes mentais são maltratados, mal vistos, malquistos e desrespeitados. Um doente mental que teve uma internação psiquiátrica, por exemplo, vou te contar um caso. Um pai, ele tinha 2 filhos esquizofrênicos. Leda, não é fácil. É muito difícil lidar com 2 filhos com esquizofrenia dentro de casa. Mas um dia um filho dele estava bem, super bem. Eu trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. E ele ia lá e eu falei assim, pai, o que está acontecendo? Eu trouxe ele, porque ele está agitado, está inquieto, e não, vim trazer aqui para já medicar logo, para resolver logo, tá aqui na emergência. Aí eu falei com o filho, o que foi que houve? Nada, doutor. É que o remédio que eu estou tomando dá fome demais. E se eu abrir a geladeira 3 vezes, meu pai acha que eu já estou agitado, que eu já estou inquieto demais, que eu preciso me aquietar. E eu fui e chamei o pai depois. O que ele fez, pai, dessa agitação que o senhor me falou? Ele, não, abrindo a geladeira toda hora. Tem que ir. Por quê? Porque dessa infelicidade, nós psiquiatras passamos a vida inteira. Eu estou nessa há 35 anos, Leda. 35 anos atendendo doentes mentais e lutando contra o preconceito incessantemente. Então, nós psiquiatras precisamos cuidar também, porque às vezes a informação que nos chega, nós precisamos filtrar, nós precisamos tomar cuidado, porque a pessoa não está doente. Ela está com um efeito colateral de um remédio que aumenta muito a fome. E todo mundo conhece esse remédio, não vou dizer nome comercial, eu não sou ligado a nenhuma indústria farmacêutica, a nenhum ONG, a nada disso. Mas é a prometazina. Prometazina é um antialérgico. E que ele estava tomando e que aumentou muito a fome. E ele ia lá toda hora comer alguma coisa, coitado. O que ele estava de doente? Nada, ele estava estável.
ele estava bem. Mas é assim que é visto o doente mental. Muito, muito, muito difícil você conseguir abrir leitos psiquiátricos no Hospital Geral, muito difícil você abrir uma unidade de psiquiatria e o Estado, quer seja município, governo estadual e governo federal, eles não abrem esses serviços, eles têm dificuldade de lidar com os doentes mentais, com os psiquiatras, com os serviços de psiquiatria e, claro, de psicologia, de enfermagem psiquiátrica, terapia ocupacional, todos esses serviços em geral. Mas, de modo geral, os psiquiatras também, às vezes, são muito benevolentes, porque eu acompanhei alguns casos, acompanhei o caso do marido de uma funcionária minha, em que toda vez que ele tinha uma crise, ele tinha uma doença bem definida, diagnosticada e tudo, ele, sei lá, tentava botar fogo na casa, enfim, fazia coisas bastante sérias. Mas ele ia para o hospital e dava um sossega-leão e daqui a pouquinho ele ia para casa. Essa, essa, esse jeito de lidar com o doente mental também, já tá bom, já pode ir. É como se as clínicas e os hospitais não quisessem mesmo aquele doente ali, né? Ele faz mal, ele Pois é, preocupa, pois é. Então, eu vou te dar uma preocupa o notícia. quadro clínico. Então, a gente chega para lá nele e devolve para a família. E quando a família tem recurso, ela interna em clínicas particulares e são muito caras. E quando não Pois é. tem, fica à mercê desse, eu não sei se é CAPS, como é que chama esses centros? Vou te contar a história. No Brasil, Lida, nós tínhamos 120 mil Eu estou leitos tendo psiquiátricos um públicos. probleminha com o sinal, às vezes está me fugindo um pouquinho sua, sabe, quando fica assim meio embaçada a imagem. Vou tirar aqui rapidinho, então, do Wi-Fi e deixar só Faça isso para ver se 2. melhora, por favor. Rapidinho. Tirou? Tirei Vamos aqui, vamos ver se ver. melhora. Acho que vai melhorar, pelo menos para mim ficou mais nítido. Pode ser o Wi-Fi aqui. Eu estou com 600 de kps aqui, mas parece que ficou melhor mesmo sem o Wi-Fi. Tá Vamos lá, vou melhor. te contar uma história. Nós tínhamos no Brasil cerca de 120 mil leitos psiquiátricos. Esses leitos psiquiátricos, na verdade, em alguns serviços, se tornaram leitos psiquiátricos de má qualidade. O SUS pagava muito mal, os serviços prestavam um serviço também ruim. Por quê? Porque a qualidade era muito ruim, o preço que pagava não dava para mostrar a qualidade, e o Estado então resolveu que, ao invés de investir e cobrar qualidade, ele resolveu fechar tudo. Fechando E foi fechando, os foi leitos. fechando, foi fechando. Hoje tem menos de 13 mil leitos psiquiátricos, né? De 1980 No para Brasil cá, todo? no Brasil todo. Nós tivemos 120 mil, Caramba! caiu para menos de 13 mil no sistema público de Sim, saúde. Então, assim, houve um trabalho para fechar com o hospital psiquiátrico, como se fosse acabar com as doenças, com as doenças mentais. Então, esqueceram, soltaram um decreto, assim, vamos acabar com as doenças mentais, né? Não acaba com doença mental, isso é impossível. Você só tem aumentado as doenças mentais. Não tem nenhuma lei que proíbe a existência de leitos psiquiátricos. Nenhuma lei. A Lei 10.216, eu estive ajudando a criar essa lei. Eu participei dessa lei em 2000. Ajudei a criar essa lei. Nessa lei falava que nós não poderíamos ter mais no Brasil leitos com as características asilares. Então, assim, está como asilo, não tem justificativo, não tem razão de ser. Né? Você tem que ter um lugar bom, agradável. Mas usaram disso para fazer uma interpretação ao bem-querer de algumas pessoas e falaram que tinha que acabar com os leitos psiquiátricos. Claro que acabaram com os leitos e os doentes mentais foram para onde? Para as ruas. Vieram, passaram a viver nas ruas. Porque morador de rua não existe. Porque rua não é lugar para morar. É lugar para você passar.
para você ser um transeunte, né? Em situação de rua, também não entendo muito esse nome, que é em situação de rua. O que, na verdade, existe é pessoas sem moradia e que estão andando, perambulando pelas ruas sem tratamento. E todos passam por essas pessoas e nada fazem. Sabe que isso é omissão de socorro, né? Que é alguém que está precisando de ajuda, que de repente precisa urgentemente de um tratamento e ninguém faz nada. Muito bem. Quando você leva essas pessoas no sistema público, o médico não tem para onde mandar. Ele só tem como fazer algum medicamento ali, emergencial, mas ele não tem para onde internar, que acabaram com os leitos. No Não tem, na sistema verdade, um privado, tratamento, né? Ele tem um paliativo, ele não tem um tratamento. não tem Né? Ele internação. dá Se ele precisar ali, de por isso que a gente internação, chama de sossega-leão, porque ele dá um remédio imediato, né? é, Resolve aquela se questão ele, ali. se ele precisar de uma internação, eu vou fazer um comparativo com você. Leda Nagli teve uma dor de cabeça em casa. Ela pode tomar um remedinho em casa, ficar em casa e a dor de cabeça Uhum. passar. Mas a Leda tomou um remedinho, não passou a dor de cabeça, foi para uma emergência, chegou na emergência, o médico fez uma medicação um pouco mais forte, uma injeção e devolveu para casa. Maravilha. Mas essa dor de cabeça pode não ter passado e ter que mandar para internação no pronto-socorro. Mas pode ter complicado e você ter que mandar para a enfermaria. E pode ter complicado mais ainda e ter que Vou ir para achar um uma pedaço de UTI. madeira aqui para bater urgente. Né? Não, você não vai ter nada disso. Então, nós temos graus variados de dores de cabeça que pode fazer a pessoa chegar a uma UTI ou pode fazer uma pessoa chegar a uma cirurgia, a um centro Uhum. cirúrgico. A doença mental é igual. Você pode ter algo em casa e ter essa mesma peregrinação que eu disse para uma pessoa que tem dor de cabeça. Só que para uma dor de cabeça, você tem um sistema preparado para poder receber e acolher essa pessoa e cuidar dela. Quando se trata de doença mental, não tem. Eles são desprezados, absurdamente desprezados. Não tem política pública que atende a essa necessidade de quem padece de doença mental. Você não tem um medicamento psicofármaco sequer para você pegar na farmácia popular. Você tem um monte de medicamento lá para pegar na farmácia popular, mas psicofármaco não. Por quê? Por que não? Porque esse desprezo com quem padece de doença mental. Nunca aceitei isso e nunca vou aceitar. É, Esse parece que preconceito é quer varrer terrível. para debaixo do tapete, né? Então, não tem o remédio, não Exatamente. tem a doença, eu não tenho que me preocupar com isso. Aí você não chama de doença, você não chama de transtorno mental. Transtorno mental é o nome errado, né, Leda? Transtorno é briga de bar. Transtorno não é nome para doença. Doença é doença. Transtorno é confusão, é bagunça. Né? É porque fizeram a tradução do inglês e, para mim, é erradíssima. É igual distúrbio. Distúrbio também não é. Então, o nome é doença mental. Mas no Código Internacional de Doença, aquele livrinho lá que identifica os números das doenças, chamaram em língua portuguesa, né, de transtorno mental. Já no Portugal é chamado de desordem. Ok, o nome é doença. Se a pessoa tem a doença mental, então você tem que propor tratamento. Se você nega que tem doença mental no mundo, que as pessoas não têm doença mental, e chama, por exemplo, de sofrimento mental, você também nega de dar tratamento. E é isso que fazem no sistema municipal, estadual e federal. Eu Federal. brigo muito por política de Estado há anos, que não me interessa qual município dos 5.600, 565 municípios que tem no Brasil, qualquer um, de qualquer partido político, que me chamar, e eu vou com a BP, é claro, e chamar a BP para que possamos ajudar a montar política pública de saúde mental lá, nós vamos. Qualquer estado, qualquer dos 27 estados, se chamar, nós vamos. Agora o partido, não me interessa, não quero saber. Eu não trabalho com política de governo, eu trabalho com política de Estado. Porque senão acaba a cada mudança de governo. Mas ninguém tem feito. Infelizmente, o atendimento é muito ruim para quem padece de doença mental. Quando a gente acompanha uma pessoa com doença, uma doença mental e ela é internada, ela vai, tem umas clínicas que você
a pessoa interna, e no Rio tem ali do lado do Pinel, tem um hospital público que a pessoa que não tem muros, assim, não parece uma prisão, é uma coisa mais aberta, tem jardins e tal. E as pessoas ficam ali internadas. É um hospital Olha, público, eu esqueci o nome. É do lado certinho do Pinel ali. Não é o Pinel. hum, Tem um outro nome, e não eu estou realmente lembrando o nome não também. Me estou deu me branco. lembrando o nome Me deu agora. branco. Mas mesmo ali, os psiquiatras são benevolentes, quer dizer, mesmo ali existindo uma internação, Não tem, Leda. Não tem, devolvem para não. a família, Não devolvem tem. para quando a família é mais pobre, é mais complicado ainda, porque a É, pessoa tem que sair para trabalhar e é, vai deixar com quem? E vai é. dar o remédio a que horas? Porque Leda, tem uma questão ali também do, tem o do serviço. medicamento, né? O É, medicamento, às vezes, ele faz efeito, às vezes demora a fazer efeito, às vezes, até acertar o medicamento e a doença é complicado, né? É mais olha, complicado do que a pressão alta, por exemplo, né? muito, muito mais. Pode ter certeza. Tem o serviço, Leda. Tem ali o serviço. Mas lá precisaria ter 1.000 leitos para atender a demanda do Rio de Janeiro. E não tem. Claro que aqueles hospitais antigos em que tinha 1.000 leitos, 500 leitos no hospital, aquilo não funcionava. A O cidade que eu nasci, atendimento em era péssimo Grão-Mogol, também, né? claro que era péssimo. A cidade que eu nasci, Grão-Mogol, ela tem poucos mil habitantes. Tem menos habitantes do que tinha, por exemplo, Franco da Rocha, em São Paulo. Ah, essa é a população de cidade. 5.000 pessoas no lugar. Está errado. O São Pedro, lá em Porto Alegre, tinha 5.000 pessoas internadas. Está errado. Isso é população de cidade. Você tem uma prefeitura para cuidar e não dá conta. Então, isso está errado. Aquilo que existia está errado. Mas você não pode, em nome do descaso do governo federal, que houve naquela época com os serviços psiquiátricos terem transformado em depósitos de gente, acabar com tudo e não criar serviço novo. O Instituto de Psiquiatria da USP, ele saiu na contramão de tudo isso e montou um hospital psiquiátrico lá, que tem desde pesquisa genética a ressocialização com cães. Lá é maravilhoso, lindo. Local que eu vou me internar se eu precisar, que eu posso internar minha mãe se eu precisar, que eu posso internar qualquer pessoa se a pessoa precisar, sem medo. Então, isso faz diferença, Leda. Termos o serviço onde as pessoas possam se cuidar adequadamente e acabar com o preconceito, acabar com o estigma. Porque o estigma, ele é maligno. Ele tira a vida das pessoas. O estigma mata, você pode ter certeza. Porque o estigma social faça com que a pessoa que tem a doença passe a ter o autoestigma, né, e se acha incapaz, que não vai ser possível ser uma pessoa boa como todas as outras pessoas são. E aí ela começa a se retrair, a afastar e não corre atrás de ser uma pessoa melhor e fazer coisas melhores na vida. E Eu o estigma lembrei, eu estrutural consegui faz isso. pesquisar o nome, chama-se IPUB, IPUB, Instituto de Instituto de Psiquiatria Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Federal. Janeiro. É Esse é do um lado hospital do escola, né? Pinel. É um hospital escola. É um local, quando é de universidade, você tem até qualidades bem melhores do que quando não é universidade, porque é um centro de ensino. Mas ali, eles não têm o número de leitos que eles precisariam ter para atender a demanda. O serviço é muito bom, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ é muito bom, mas jamais consegue dar a demanda necessária. E o que acontece é que há uma orientação no sentido mesmo de acabar com os leitos psiquiátricos. Infelizmente, do IPUB, inclusive, está com essa orientação, o que é muito triste, é muito ruim, porque E você não quem pode fazer dá isso com essa as pessoas. orientação? É a política, é o SUS, é o Ministério da Saúde? Quem determina isso? Os ideólogos, porque não tem lei nenhuma para isso que diz isso. Criaram uma história, né? Lei Paulo Delgado. Nunca existiu Lei Paulo Delgado, por exemplo. O projeto de Lei Paulo Delgado foi rejeitado no Senado de 24-3 na Comissão de Constituição e Justiça.
E a Lei 10.216, da qual eu fiz parte da construção dessa lei, em que chama de Lei Paulo Delgado, e é isso aí, é um estelionato no nome da lei, porque nunca existiu Lei Paulo Delgado, ela também não diz isso. Ela só fala que não pode existir leitos com características asilares. Até porque quando as pessoas falam manicômio, manicomial, é um erro de conhecimento da língua portuguesa, porque manicômio. Porque a gente tem um trauma também daqueles hospital de Barbacena, em Minas Gerais, lembra? Não é? Sim, sim, Fazia sim. parte da minha infância aquilo, Mas não era da minha hospital, adolescência. Leda. Era Era uma coisa hospital. horrorosa aquilo. Depósito de gente. É. Você botava um, dois, três psiquiatras para cuidar de 300, 400, 500 pessoas. E a hotelaria era péssima. Hotelaria muito ruim. E com isso, foi criando o preconceito como doente mental. E esse preconceito não acabou. Continua aí. As pessoas continuam falando um monte de coisas erradas em relação a quem padece de doenças mentais. E não pode, porque isso atrapalha as pessoas a tratarem. Atrapalha as pessoas a buscarem A gente tratamento. teve recentemente uma declaração muito infeliz do Lula, né, que o Marcos Mion partiu para defender e tal, para dizer que, para criticar também, ele tem um filho autista e o autismo, sei lá, não sei se ganhou mais visibilidade ou se aumentou o número de autistas. Mas o fato é que se fala muito mais hoje do que se falava anteriormente. Tem muito diagnóstico errado em relação ao autismo, Leila, porque as pessoas, às vezes, não têm nada de autista. Não é nada, não tem nem como ser feito o diagnóstico. Às vezes tem uma deficiência mental, por exemplo, mas aí fica com o diagnóstico de autista. As pessoas têm uma facilidade maior de aceitar o diagnóstico do espectro autista do que falar que tem uma deficiência mental ou outros quadros psiquiátricos. Então, há realmente aí muito diagnóstico errado em relação ao autismo. A prevalência não é tanta, não é tamanha como as pessoas pensam que é, e há um acolhimento maior quando fala que é autista e às vezes tem uma outra doença mental em relação, por exemplo, ao sistema judiciário. Eu tenho eu presido uma instituição chamada IGV e ela presta um trabalho de proteção, por exemplo, aos autistas, de atendimento a pai, por exemplo, em alguns lugares. Tem esse interesse. Presta pouco. Agora nós vamos potencializar para prestar mais atendimento de orientação, de triagem, Porque é um fazer cursos. diagnóstico demorado também, não é um diagnóstico fácil, né? Olha, para o psiquiatra que é treinado a fazer o diagnóstico psiquiátrico adequado, né, bem formado na área, que faz ali a residência médica, que tem um RQE em psiquiatria, ele consegue ter isso com mais facilidade e consegue ajudar mais essas pessoas. Mas não é do jeito que está sendo feito por aí. Assim, de qualquer jeito, de toda maneira, e aí já passa a achar que a pessoa é autista e pronto. Autismo é um diagnóstico definitivo. Não é um diagnóstico para você ficar brincando de fazer Teve diagnóstico uma por aí. discussão, inclusive, com o governador Tarcísio aqui em São Paulo, né, sobre essa questão de diagnóstico definitivo e não definitivo, né? Exatamente. Porque uma vez que você fez o diagnóstico do autismo, que a pessoa padece, né, que ela tem o autismo, que ela é autista, tem os nomes que querem que falem agora de várias maneiras. Mas eu estou falando pelo Código Internacional de Doença. Eu sou médico, tenho que obedecer o Código Internacional de Doença. Você precisa entender que é para sempre. Não é só para agora e acabou. Não vai mudar. Se tem que prestar assistência para essa pessoa, é para sempre. Não tem como mudar esse diagnóstico. Porque isso está na pessoa, é da pessoa, Ninguém tem sara autoconhecimento. do autismo, é isso, né, que você quer dizer? Não, não, não. Você Então, administra, você convive. você administra, você ajuda a pessoa a ter uma vida melhor,
você precisa dar oportunidades melhores para essas pessoas, você precisa dar chance para essa pessoa poder desenvolver o máximo que ele puder no seu percentual, a depender do diagnóstico, né? Se é leve, moderado, grave, São vai vários depender de caso a graus, né? caso. Isso. Eu conheço um serviço, por exemplo, que tem 116 autistas, isso em Porto Alegre, 116 autistas não verbalizantes, entre 18 e 65 anos de idade, porque eles não conseguem, e moradia assistida, porque eles não conseguem mais viver com as famílias. Fazem um trabalho excelente lá, melhora muito as pessoas, mas você não vai tirar isso das pessoas, dela. E tem que respeitar, e tem que cuidar, e tem que proteger, e tem que fazer política pública que dê condição de que essa pessoa tenha os cuidados que merece ter, que é um ser humano que precisa de um cuidado muito especial. Isso vale para outras doenças, para bipolaridade, por exemplo, para esquizofrenia? Vamos lá. Esquizofrenia atinge 0,8, 0,9 a 1% da população. Fez o diagnóstico da esquizofrenia, é para sempre. Agora, você pode ter a pessoa com condições de convívio social e pode ter também a pessoa sem nenhuma condição de convívio social. Você pode ter a pessoa que pode morar sozinha e você pode ter a que não vai conseguir morar de maneira alguma. Então, é um trabalho muito intenso para poder ajudar. E essas pessoas não têm na farmácia popular medicamentos para elas. Você tem nas farmácias do SUS, isso é uma coisa, mas não são todos os medicamentos, nem em quantidade, nem em qualidade também suficientes para nos atender, para atender toda essa população. Mas na farmácia popular você não tem nenhum, nada. Isso é para sempre. Deu o diagnóstico, vai até o fim da vida com aquele diagnóstico. Transtorno diagnóstico vai até o fim da vida com aquela doença. Assim como é com hipertensão, assim como é com diabetes, Uhum. assim como é com várias doenças que nós temos por aí. Só que quando fala que é doença mental, a pessoa recebe aquilo lida como uma sentença. Ai, fui sentenciado, recebi essa sentença. E não é uma sentença, né? Não é uma sentença, é um diagnóstico médico. E aí você tem que ter direito de ter acesso ao melhor tratamento. Pois é, A lei diz isso. mas o problema é sempre a população mais pobre, que não tem. Não. É, primeiro, não tem a informação, né? Não tem o conhecimento, depois, nem sempre encontra é, na rede do SUS um médico empenhado em diagnosticar, empenhado em ser atencioso, não é? Em se envolver São os com aquilo. serviços, Leda. Os serviços dificultam muito. Por exemplo, os serviços querem dar para o médico 15 minutos para ele atender. Não é o médico que quer atender em 15 minutos. É que o serviço vira e fala assim: você tem 4 horas, 4 vezes 6, 24. Ok. Nesses 240 minutos, você vai atender 20 pessoas, 30 pessoas. Não vai prestar isso, né? Se o SUS continuar assim, você sabe quanto que o SUS paga por uma consulta psiquiátrica, Leda? Não, não 10 tenho a menor ideia. reais. 10 R$ 10? reais. 10 reais. Então, quem presta serviço para o SUS recebe 10 reais por uma consulta psiquiátrica. É ridículo. No entanto, deixa circular na televisão o tempo inteiro propaganda de bebidas, propaganda de tudo, de cigarro, de tudo que for aí, que circulou a vida inteira, esses troços tudo aí, em que gera doença, em que você vai ter que fazer, por exemplo, alcoólatra, depois perde o fígado, você tem que fazer um transplante, que custa quanto? É muito decepcionante, é muito preocupante e essa falta de cuidado com o doente mental é algo intolerável, intragável. É um Ninguém crime, na pode, verdade. ninguém pode fazer um diagnóstico de doença mental em 15 minutos.
Não é? Porque você não Pois consegue é. fazer nem da pressão alta em 15 minutos, que é uma coisa muito mais corriqueira, né? Pois é. Isso aí, o sistema de saúde provoca Mais esse corriqueira não, sistema. quis dizer que é mais simples, você, porque você mediu a pressão. A pessoa se queixa de dor na nuca, não sei o quê, você já vai fazendo uma composição. A doença mental, não, você precisa deixar a pessoa à vontade para ela poder falar, para ela poder dar as Olha, características para o médico dar o diagnóstico. Né? Se é um diagnóstico definitivo para sempre, olha que peso que tem isso. olha só, a experiência do médico leva o médico a aprender a identificar pacientes, às vezes, desde a sala de espera. Então, às vezes, o médico consegue, com a experiência dele, o paciente está na sala de espera e fala: esse menino. Eu te falei isso numa entrevista que eu dei para você, não sei Não censura. tem censura. Eu te falei Era isso. Às vezes, TDAH que a gente falou? TDAH, isso. Nós fizemos uma mesa, foi maravilhosa aquele dia, foi muito bom sobre TDAH. Passamos uma tarde juntos lá, muito bom. Uhum. O menino com TDAH, às vezes você chega, você já pega na sala de espera que aquele menininho tem TDAH. Por quê? Ou aquele adulto. Não para sentado, não consegue, levanta, senta, vai, mexe, volta, inquieta, agitado, pega em tudo, mexe em tudo. Aquele menino que quando o familiar fala que vai na sua casa, fala: nossa senhora, aquele menino é muito danado, gente. Aquele menino, coitado. Olha o sofrimento desse menino que começa com preconceito já novinho. Na sala de aula, que o pessoal vai e fala: que menino danado, não para sentado, não para quieto, não presta atenção na aula. Gente, ele tem déficit de atenção e hiperatividade, coitado. Ele precisa de tratar-se, senão não vai resolver. Então, esse é um diagnóstico que às vezes você faz ali na sala de espera. Tem pessoas que vêm andando na sala de espera ou entram no seu consultório, você já consegue já ver assim, esse quadro aí, mas isso não dá o direito do SUS de colocar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos para ser o tempo da consulta, para se dar toda a resolução de uma consulta de primeira vez, para a pessoa ver a pessoa. Quando você está atendendo o paciente há 10 anos, 15 anos, Uhum. aí já muda. Você já sabe tudo do paciente, já conhece o paciente, já olha para ele, já sabe o que está acontecendo com ele. E é fácil. Mas no SUS não podia ser assim, não pode ser assim, isso precisa mudar. Mas nós não temos ambulatórios no SUS, Leda. O SUS no Brasil tem menos de 80 ambulatórios num país com 5.565, agora não sei se é 565 ou 665 Municípios. municípios no Brasil. Não pode ser assim. Você não pode Olha desrespeitar. só, Nós a tínhamos gente que foi, ter a equipe de saúde mental dos serviços de saúde. É isso. a gente foi, voltou em vários temas, em vários assuntos, e a gente vai e volta e acaba no preconceito. Né? No Sim, preconceito contra o menino agitado que vai te visitar, que você fica com horror aquilo, sim, no esquizofrênico, que você tem medo dele, na população de rua, né? Que exatamente. você vê as pessoas, eu me lembro também, uma coisa muito comum, a gente via na minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, eu me lembro de pessoas na rua falando sozinha, pessoas, moradores de rua, enrolados em cobertores, porque era frio na época, É. falando sozinho, transtornado. Você vê que aquilo é uma questão a ser tratada, não pode ficar ali, né? E Vai você não fazer uma presta bobagem, né? socorro. Mais cedo ou mais tarde. E você não presta socorro. É uma omissão de socorro. É, Por quê? A gente está vendo que tem uma doença. Se alguém estiver na rua tendo um infarto ou foi atropelado, nós não somos obrigados a prestar socorro? Se alguém está na rua, perambulando, falando sozinho, completamente fora da realidade, e nós não ajudamos, nós estamos também fazendo omissão de socorro. nessa população de rua que a gente vê nas grandes cidades, sobretudo aqui em São Paulo, chamada Cracolândia, né? No Rio também tá bastante evidente, mas é que São Paulo está muito agressivo isso, né? Eles têm invadido farmácia, invadido lojas, restaurantes e tal, têm feito ações coletivas. A população de rua cresceu muito, as drogas, né, estão muito prevalentes, mas não tem ninguém cuidando disso. Quer dizer, eu acho que o governador Tarcísio está empenhado nisso, o governador anterior
falava que estava também, esse está falando que está. Eu não sei se efetivamente vai acontecer alguma coisa, né? Mas é uma população que ou tem a doença ou adquiriu a doença ou adquiriu algum transtorno através da droga, né, também, porque a droga desperta doenças mentais também, né? Quando a pessoa Há já tem uma uma tendência, tendência. não acontece isso? Álcool e outras drogas. Eu sempre falo assim. Então, álcool, maconha, LSD, etc, etc, todos esses psicodélicos que tem por aí, eles realmente provocam doenças mentais. Este aí, por exemplo, é um grande conflito de interesse de médico permitir pessoa usar drogas, permitir usar álcool, permitir usar maconha, falar que existe maconha medicinal, isso nunca existiu, nunca vai existir, porque nada fumado é bom para a saúde. Então Não, não existe maconha mas o medicinal. canabidiol não é fumado, né? É um óleo. Mas eu estou falando assim, porque eu uso o nome, né, de maconha Ah, medicinal, tá. uso o nome de cannabis medicinal. O canabidiol ele tem indicação para duas doenças, que é ligada às epilepsias apenas, não tem indicação para nenhuma doença psiquiátrica tem É comprovação mesmo, né? científica, nem do canabidiol, nem dos psicodélicos, nada, nenhuma doença. Inclusive a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, @BP Brasil, que vocês podem seguir aí, Uhum. nós soltamos uma nota mostrando isso para a população, assim, ó, se a população ficar enganada, não é por falta de informação. A Associação Psiquiátrica Americana colocou a seguinte nota: não existe nenhuma doença psiquiátrica que há indicação dos canabinoides, eu coloco aqui que é muito mais substância além do canabidiol, para doenças mentais. Ponto. E não indicamos para nenhuma doença médica. Ponto. Associação Psiquiátrica Americana. A Associação Brasileira de Psiquiatria, nós limitamos as doenças psiquiátricas, fizemos trabalho científico, revisões e mostramos que não há nenhuma indicação de canabidiol para nenhuma doença psiquiátrica. É importante a gente falar isso pela responsabilidade de falar isso, porque não tem. Tudo que existe fala assim, há indícios de que pode isso, há indícios de que pode aquilo. Aí em São Paulo, nós fomos convidados para fazer parte da comissão para regularizar o uso disso na saúde. E nossa posição é muito simples e clara. Não tem doença mental para ser tratada com essas substâncias. A Existe epilepsia não doença é considerada neurológica. a epilepsia não é uma doença mental. Doença neurológica. Ah, Há tá. repercussões psiquiátricas, mas é uma doença neurológica. E esse é um tipo são dois tipos de É epilepsia porque eu que nós entrevistei falamos. já várias mães e pais de crianças epiléticas que melhoraram muito com o canabidiol. Pelo menos é o É, são, relato que as pessoas dão, né? são epilepsias sem resposta a outros tratamentos Uhum. e que aí foi indicado o uso compassivo pelo Conselho Federal de Medicina e hoje já tem indicação, já tem estudos mostrando que justifica usar. E tem mais uma terceira doença que também é neurológica e que tem indicação para se usar. Mas para doenças psiquiátricas não, Lena. Sinceramente, quando alguém diz isso, eu sempre pergunto, quais são os seus conflitos de interesse? Eu não sou ligado a nenhum laboratório, não sou ligado à indústria da maconha, não sou ligado à indústria do álcool, não sou ligado à indústria do fumo, não recebo verba e nem mesmo invisto em ações dessas empresas. Então eu falo com muita tranquilidade que eu posso falar com o coração tranquilo de que estou fazendo bem para a população. É porque tem muita gente já colocando que serve para doenças mentais o canabidiol. Então é Outros importante você interesses. colocar a sua posição para a gente poder ter um parâmetro, né? Isso é a posição da associação como um todo, da nossa comissão de dependência química, que é fantástica, com grandes professores do Brasil inteiro, e da Associação Psiquiátrica Americana, que a gente conhece muito bem como é que funciona o sistema americano relativo a isso. Eles são muito cheios de medos dos processos. Então, eles não querem permitir dizendo que algo faz bem para aquilo, porque depois não vai provar que faz, e aí vem os processos contra os médicos que fizeram tratamentos errados. Se a gente voltar na população, nessa chamada população que está envolvida com drogas, porque eu já tive relatos
de famílias dizendo que o filho fumou maconha e daí despertou para uma doença mental. Quer dizer, não é que despertou, a pessoa tinha aquilo latente ali. Desencadeou. Desencadeou, obrigada, a palavra é essa, Isso, desencadeou. isso. Isso é real, isso é verdadeiro. Já tive centenas de pacientes assim, centenas. Quando eu trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital psiquiátrico público de altíssima qualidade, por sinal, aqui no Distrito Federal, aquilo ali nós vimos milhares. Eu trabalhei 20 anos nesse hospital. Aliás, Leda, eu morei nesse hospital para fazer a minha residência médica. Eu morava lá, eu dormia lá, comia lá. Eu fiquei toda a minha residência médica lá. Fiquei internado lá, fazendo a minha residência médica. A diferença entre eu e os pacientes é só que eu tinha chave para abrir as portas e circular. Só isso. Mas morei lá, tenho orgulho de ter morado lá, tenho orgulho de ter vivido isso, que as pessoas falam de doente mental, mas a experiência que eu tive, eu não podia morar fora, inclusive, eu não tinha nem dinheiro. Residente ganha até hoje uma mixaria, médico residente trabalha 60 horas para ganhar menos de R$ 3.000, trabalhando 60 horas semanais, quer dizer, o dobro de Caramba. horas que um bancário trabalha, né? E eu morava lá. Então, eu já morava, já me via lá dentro o tempo inteiro, eu já estava ali naquele Você hospital. viu muitos E casos. centenas, milhares de quadros psiquiátricos graves desencadeados por doença mental, sendo que a maconha desencadeia quadros psiquiátricos que a pessoa não melhora mais nunca, porque a pessoa tem a tendência a ter uma psicose, mas pode não desencadear ao longo da vida. Uhum. Você vai lá e usa a maconha e a maconha desencadeia. E a pessoa nunca mais volta para um estado de normalidade. Nunca mais. Vai Então, também ter um diagnóstico para a vida inteira, um para a diagnóstico vida inteira. Para a e vida vai inteira. tomar remédio a vida inteira. Não tem outra saída. Até o Que momento, loucura. não tem outra saída. Não tem. Nós, inclusive, todas as terças-feiras, nós fazemos um programa na ABP, que é o TV, ABP TV, que é gratuito, liberado para todo mundo e tal, onde nós ensinamos tudo isso o tempo inteiro, Lê, do ano inteiro. Temos, temos também um canal no YouTube, que é o canal da psiquiatria, tá falando só sobre isso o tempo inteiro, com professores variados. Não dá para você, né, convencer todos os professores a falar o mesmo discurso, se não for verdade. Então, assim, lá tem centenas de vídeos que já gravamos ao longo desses 10 anos aí que nós temos gravado falando sobre isso. Nós temos mostrado o tempo inteiro, no meu próprio perfil, eu sempre mostro as possibilidades do que existe em relação a isso, né? Porque dá dó, porque o doente mental não tem acesso ao tratamento. Aí você fala assim, por que você pegou isso como causa de vida, né? Eu só estudei em escola pública, amigo. Eu Eu também. estudei e estudo até hoje só em escola pública. Você sabe que eu sou do norte de Minas, sou mineirinho como você, né, lá Ah, de Grão é? Da Mogol. onde? Grão Mogol, que chama a Olha. cidadezinha onde eu nasci. Escola pública, muito boa, muito boa. Só tinha ela também, e só tem ela até hoje. Todo mundo estuda na mesma escola. Bons professores, bom serviço. Depois eu fui fazer o ginásio, né? Também. Público, Público, lá eu também também. Só fiz tem o ele ginásio. até hoje. Agora tem escola técnica lá, se não me engano. Aí fui para Montes Claros fazer escola normal, fui normalista. Nossa, eu também. Nós temos isso em comum. Eu estudei escola pública e sou normalista. O povo nem sabe o que nós estamos falando aqui, tá? Ah, não sabe Aí, mesmo. depois eu fiz escola técnica, eu fiz um curso chamado Mercadologia. E depois fui fazer medicina em escola pública, que é na Unimontes, que é a universidade pública lá de Montes Claros. Excelente universidade, Olha serviço que maravilhoso barato. que prestam lá no norte de Minas. Vim para a UNB aqui fazer a residência médica de psiquiatria. Fui para a Unicamp. Depois da Unicamp, fui para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde eu fiz lá até meu doutorado. E agora eu continuo fazendo escola pública na UFMG, onde eu faço um pós-doutorado em medicina molecular lá na UFMG. Olha Eu que sou barato. viciado em estudar e viciado em escola Em pública. escola pública. Eu Aí também eu sou filha tenho. da escola pública, desde do ginásio até até a Universidade Federal de Juiz de Fora.
Aí eu me sinto na obrigação de devolver o dinheiro investido em mim para a comunidade. Então, minhas campanhas, né, a campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a campanha da psicofobia, que é agora no mês do Brasil, que você está me dando a oportunidade de falar aqui no seu canal, e já vou pedir para você me dar a oportunidade em setembro para a gente falar sobre Tá prevenção ao certo. suicídio, né? São campanhas que não pode parar e que a gente salva vidas. E o preconceito mata. Por quê? Porque a pessoa Preconceito não mata. trata Preconceito é uma coisa terrível, né? todo ele, Porque qualquer tipo de é preconceito. avassalador mesmo. É. E com doente mental é de uma maldade imensa, porque muitos deles não têm condição de se defender, muitos deles não têm capacidade nenhuma de responder à altura a quem comete preconceito, inverdades, sabe, xingamentos contra eles. Isso é inaceitável. Você não pode pegar aqueles que menos condições têm de responder e respondem. Aí eu respondo, eu brigo, eu corro atrás, eu compro a briga para mim, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum com isso. Tranquilo. Faço É, isso a tem vida que inteira, vou continuar fazendo e pedindo os outros para fazer, para me ajudar. Me ajudem, estar tá? Todo certo. mundo está assistindo aí, ó. Mas é isso Replica mesmo. isso, né? A gente tem que falar mal, falar contra todos os preconceitos. Todo. E principalmente esse da doença mental, que o atingido, né, a pessoa que é portadora, não tem condição de se defender na maioria das vezes. Né? Sim, você padece de uma doença mental e aí fica sendo considerado uma pessoa de qualidade menor do que os outros. Por quê? Não é que eu seja fã ou não, mas eu vou falar assim, ó, o que que Bill Clinton perdeu para alguém por fazer um tratamento psiquiátrico? Nada, nada, não perdeu nada. As ideias eu não vou discutir, mas eu estou dizendo assim, você pode ser presidente dos Estados Unidos tendo uma doença mental. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Né? Você pode ser o maior humorista do Brasil de todos os tempos, que é o pai da nossa campanha, o Chicanísio, 24 anos tratando de depressão. É O que diminuiu ele? verdade. E nada. Ele deu a última entrevista em vida dele para mim, eu conto isso para todo mundo, né, porque eu tenho o maior orgulho disso, né? Claro. E ele diz assim: eu não seria 20% do que eu sou se não fosse o meu tratamento psiquiátrico. Eu não seria 20% de tudo que eu fui se não fosse o meu tratamento psiquiátrico. Cara, tinha 16 profissões. Era Ele era genial. genial, mas era um deprimido. Era E deprimido. eu conheci Tratou muito durante ele. 24 anos. Conheci muito, Chico. Gostou dele muito, né? Eu sei que você Eu sabe gostava disso muito aí. dele, convivi com ele, meu filho, amigo dos filhos dele, enfim. Vi muitas vezes. E é incrível. A depressão é uma coisa seríssima. Muito sério. E também é muito negligenciada, né? Total, total. Você fala muito, mas não oferta. Você não tem nenhum sistema de ambulatório de atendimento em depressão no Brasil, em ansiedade no Brasil, em transtornos alimentares no Se a gente Brasil. é Só o no país sistema mais universitário. ansioso, né? Se a Tinha que gente já ter. foi considerado o país mais ansioso, a gente deveria ter isso na rede pública. Tinha que ter. Continuaremos falando sobre isso sempre. Tá combinado? Quando você quiser. Para mim é um prazer, uma alegria. Você sabe que é uma honra estar contigo. Admiro Honra demais seu minha. trabalho. Muito Gosto demais obrigada. de você. Muito obrigada. Conto com você sempre, tá bom? Por E favor, muito conte sempre obrigada. comigo. Muito obrigada e até setembro. Se Deus, ou Se antes, Deus, né? se Ou Deus antes, quiser, ou mas antes, setembro, claro. ó. Tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado, Um amigo. Valeu abração. demais. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço.
Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.